Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma resenha que pra mim tem um valor incrível, porque é uma resenha que me deixou extremamente desestruturada. Acho que hoje eu encontrei uma palavra. Eu fiquei muito desestruturada ao ler esse livro, emocionalmente, porque é um livro muito forte. É um livro que consegue fazer a gente sentir o que a personagem sente, o que a personagem passa, o que ela espera. E realmente, gente, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Inclusive, se você acha difícil a leitura, eu vou deixar aqui no link, na descrição, um link para uma animação dessa obra, que também vale muito a pena. Bom, eu estou falando sobre Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. O João Cabral, ele é um autor brasileiro, escreveu aí depois de 1945, tá, gente? Ele é aí, então, um dos últimos modernistas que produziu no Brasil e que trouxe para sua literatura também essa questão da terra, essa questão das pessoas esquecidas, a questão da seca do Nordeste, a questão da disputa de terra, né? A questão dessas pessoas que não são vistas, das pessoas que são invisíveis, né? Dessas pessoas que sofrem, que buscam algo melhor. Em Morte e Vida Severina, a gente vai ter uma narração que é muito interessante, porque ela não é uma narração comum dessa que a gente sempre vê com parágrafos, né? Na literatura a gente chama de texto em prosa, a gente não tem uma narrativa em prosa, a gente tem um poema narrativo. Ou seja, nós temos uma narrativa em versos. O que isso significa? Significa que você tem, ó, não sei se acho que vocês conseguem ver. Aqui, ó, a gente tem a história, né, sendo contada em forma de poema. Então você tem todos os versos, só que é uma história. Então a gente vai ter aqui a dureza, né, a tristeza e o sofrimento do Severino, que tá indo em busca de um lugar para viver. Por que ele tá indo para esse lugar? Ele tá indo para esse lugar porque onde ele mora não tem mais como sobreviver, a vida é muito dura, a vida é muito árida, e ele vai então como um retirante, assim como em outras obras a gente vai ter isso também, ele vai como um retirante buscar o litoral. E aí ele vai explicar por que o nome dele é Severino, né? Ele é o Severino da Maria, filho da Maria, filho de tantas Marias, que são tantos Severinos, filhos de tantas Marias, né? Então ele começa a narrativa dele explicando isso. Eu vou ler para vocês esse comecinho, que né? Ele vai em procissão, ele vai caminhando, buscando esse lugar para onde ele acredita que ele vai ter uma vida mais digna, e ele vai caminhando e contando o que ele viveu e o que ele vê, né? Então a gente tem essa questão também, ó. Então ele vai se apresentar. O texto começa assim: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessas sesmarias. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. E assim o texto vai. Essa apresentação, né, esse nome Severino, filho de Maria, do finado Zacarias, que tinha tantos outros com o mesmo nome, já traz uma falta de identidade para a personagem, que para mim
é muito duro quando a gente tá lendo histórias que as personagens não têm personalidade, que é como se elas não existissem. É o que acontece em Vidas Secas. A gente tem resenha aqui também, vou deixar o link pra vocês. Quando os filhos do Fabiano não têm nome, né? Eles são chamados de menino mais velho e menino mais novo. Isso tá ligado à vida dessas pessoas, né? É uma vida que não tem dignidade, é uma vida que não tem água, é uma vida que não tem alimento, é uma vida que não tem perspectiva. Então, quando os narradores contam essas histórias dessas pessoas que não têm identidade, para mim é muito duro, porque eu entendo que a identidade de uma pessoa é o que constrói, né? Você é porque você tem uma identidade, você é aquilo. Então, é importante para você ser alguém, para você ser humano, para você existir. E quando eu tenho personagens assim, para mim é muito forte. Então, o Severino, filho de Maria, do finado Zacarias, ele vai sair e ele vai então no meio do caminho encontrando, por exemplo, algumas pessoas levando um morto, né? E aí a gente vai saber que esse morto morreu assassinado por disputa de terra. Ele vai chegar num vilarejo mais pra frente, vai pedir emprego e aí ele vai falar, olha, eu sei fazer qualquer coisa e se eu não souber também eu aprendo. E aí a mulher com quem ele conversa vai dizer assim, olha, aqui a gente só tem uma função, aqui a gente só enterra pessoas, né? Se você souber rezar, você tem emprego garantido. E aí a conversa vai indo, né? E você vai percebendo que as pessoas não têm perspectiva. Imagina você ter um emprego de rezador, porque é um lugar que enterra muitas pessoas, as pessoas estão morrendo por algum motivo, né? E aí ele vai então seguindo esse caminho até o litoral e a gente vai acompanhando, né? Então, assim, é uma história bem curta, tá, gente? Acho que umas 2 horas eu consegui ler, não dá nem 90 páginas. Esse livro aqui tem vários poemas do João Cabral. E assim, eu não vou contar o final, né, gente? Porque eu acho que eu sou a rainha do spoiler, né? Mas eu sei que vocês não gostam, então não vou contar. Gente, assim, é impressionante. É um retrato do nosso país, né? É um retrato de gente que não tem nome, de gente que não é gente. É bem duro e é bem necessário, né? Ninguém deveria passar pela vida sem ler Morte e Vida Severina. É muito interessante, muito triste. E é a minha indicação de leitura de hoje. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo deixar, de repente, aqui na descrição também o link para o domínio público com essa obra. Vou ver se eu encontro e deixo para vocês, porque realmente vale muito a pena. Então, gente, ó, esse é forte, tá? É bem pesado, vale muito a pena e eu acho que vocês vão gostar. Então, é a minha dica de leitura, essa é a nossa resenha de hoje. Uma ótima semana para vocês e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais, pessoal!